Olá, seja bem-vindo. Acomode-se e desfrute da história que se segue. E se gostar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lauren falava daquela viagem há anos. Era uma promessa antiga, um pacto selado com as suas amigas da faculdade. Quando todas estivessem com as vidas encaminhadas, famílias formadas e carreiras estabelecidas, iriam tirar uns dias só para as 5, para reviver os velhos tempos. Michael sempre ouviu estes planos com naturalidade. Achava terno que, mesmo depois de tanto tempo, aquelas amizades permanecessem tão fortes. Nunca viu qualquer problema na ideia. Pelo contrário, incentivava a Lauren a manter aquele laço, acreditando que lhe fazia bem. E quando o dia finalmente chegou, ele aceitou sem hesitar. A escolha de Lauren recaiu sobre um resort de praia, um lugar sofisticado e cheio de atrações, perfeito para relaxar. Michael confiava nela. Afinal, estavam juntos há 20 anos, uma vida inteira de altos e baixos, superados lado a lado. Na semana da viagem, a excitação de Lauren era contagiante. Fazia as malas, falava dos passeios, dos jantares à beira-mar, das atividades de lazer. Michael ouvia-a com atenção. Desejou que ela aproveitasse cada momento e acompanhou-a até ao carro que a levaria. Antes de entrar, Lauren abraçou-o com força, olhou-o nos olhos e disse que o amava. Michael acreditou. Ficou a ver o carro afastar-se, sentindo a paz de quem confia plenamente na pessoa que tem ao seu lado. 5 dias depois, essa paz foi quebrada por uma chamada inesperada de Paul Richardson, um amigo de longa data com quem não falava há anos. Ao ver o nome de Paul no ecrã, achou curioso. Atendeu a pensar que seria uma conversa casual, talvez uma tentativa de reatar o contato perdido no caos da vida. Mas assim que disse "Olá", percebeu pela voz de Paul que algo sério se passava. Paul perguntou se podia falar de um assunto delicado. Michael, já desconfiado, disse que sim. Foi então que Paul disparou. "Michael, preciso de te contar uma coisa. A minha sobrinha trabalha no resort onde a Lauren está." Confuso, Michael interrompeu. "Espera, como assim? A tua sobrinha conhece a Lauren?" Paul respirou fundo e respondeu: "Não, ela não a conhece. É que está a circular um vídeo entre os funcionários do resort. Parece que um dos hóspedes filmou as mulheres e a minha sobrinha acabou por receber o vídeo num grupo de trabalho. Sem se aperceber, reencaminhou-o para o grupo da família e quando eu vi, reconheci a Lauren." Michael ficou em silêncio. A sua cabeça girava. Paul continuou: "Eu sei que é uma situação terrível, mas achei que precisavas de saber. No vídeo, a Lauren aparece com outro homem." Michael engoliu em seco e perguntou com dificuldade: "Tens a certeza que era ela?" Paul não hesitou. "Absoluta. A imagem é muito nítida. Ela está a beijar um tipo na piscina do resort. E não é só ela, as amigas também estavam lá. Pelo que a minha sobrinha ouviu, parece que elas planearam esta viagem há muito tempo com a ideia de se libertarem. Não sei, uma espécie de ritual para reviver a juventude." Michael sentiu um peso no peito, como se todo o ar tivesse desaparecido. As memórias da despedida, o beijo, a promessa de que voltaria cheia de histórias, tudo parecia agora parte de uma mentira cuidadosamente elaborada. Antes que Paul pudesse terminar a chamada, Michael, com a voz a tremer, pediu: "Podes, podes enviar-me esse vídeo?" Paul disse que sim, que já tinha guardado o ficheiro, e em segundos enviou-o diretamente para o telemóvel de Michael. Fez uma pausa, respeitando o silêncio pesado do amigo, e disse: "Só te estou a contar porque achei que precisavas de saber. Não queria que fosses o último a descobrir." Michael conseguiu apenas murmurar um "obrigado", desligou e ficou imóvel, com o telemóvel na mão, sentindo uma mistura de incredulidade, dor
e raiva enquanto olhava para a notificação da mensagem recebida, sem coragem para abrir o vídeo que acabara de desabar sobre ele, como uma avalanche. Michael permaneceu imóvel, segurando o telemóvel com o vídeo que Paul acabara de enviar. O coração batia descompassado, as mãos suavam. Abriu o ficheiro com a sensação de que o mundo podia acabar naquele instante. E, de certa forma, acabou. As imagens eram nítidas, não deixando margem para dúvidas. Lá estava Lauren, no meio da piscina do resort, sentada na borda, a rir, com uma bebida na mão, e, ao seu lado, um homem desconhecido, que rapidamente se inclinou para a beijar. As amigas, por perto, pareciam cúmplices da cena, como se fosse algo completamente normal, como se fizesse parte do plano. Michael deixou o vídeo correr até ao fim, assistindo a cada segundo, como quem vê um prédio a desmoronar-se lentamente diante dos seus próprios olhos. A sua mente girava, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse um engano, talvez fosse apenas uma brincadeira, uma encenação tirada do contexto. Mas por mais que quisesse acreditar nisso, a clareza das imagens e a memória do que Paul dissera sobre o pacto deixavam pouca margem para dúvidas. Tudo ganhou um novo significado. Não era apenas uma viagem para relaxar ou reencontrar amigas. Era um pacto silencioso, um acordo oculto, que as mulheres mantiveram em segredo dos seus maridos e famílias, como um tesouro enterrado, que, depois de tantos anos, finalmente se concretizara. Michael começou a rever mentalmente cada vez que Lauren mencionou a viagem, cada conversa em que a incentivou, cada momento em que ela disse, com entusiasmo, como seria especial. Ele acreditou em tudo, sem questionar, sem suspeitar de nada. Ficou sentado durante horas a olhar para o telemóvel, a ver o vídeo repetidamente, como se ao rever as imagens pudesse encontrar uma falha, uma brecha que provasse que não era o que parecia. Mas a realidade estava ali, crua, fria, devastadora. Nos dias que se seguiram, Michael tentou agir como se nada tivesse acontecido. Evitou ligar a Lauren, não fez perguntas, não enviou mensagens a exigir explicações. Manteve-se em silêncio, à espera que ela regressasse e lhe contasse espontaneamente o que acontecera. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que isso não iria acontecer. Ela não lhe contaria. Fazia parte de um código silencioso entre elas, uma regra implícita de que o que acontecesse naquela viagem ficaria lá, enterrado nas areias daquele resort. Mal dormiu nesses últimos dias. A sua mente ainda processava o vídeo, as imagens de Lauren com outro homem, as palavras sobre o pacto entre amigas. Tudo parecia demasiado irreal. Ensaiava 1000 vezes o que diria quando ela voltasse, como enfrentaria aquela mulher que até há pouco tempo considerava a sua companheira de vida. Mas nem teve tempo de decidir como seria esse encontro. Na manhã do dia em que Lauren deveria regressar, o telemóvel de Michael tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu e, do outro lado, a voz tensa de um motorista disse: Senhor, a sua esposa teve um acidente. O carro que a trazia do aeroporto despistou-se. Ela está no hospital, mas está consciente. O mundo de Michael parou. Apesar de tudo o que sabia de toda a dor acumulada, o instinto de quem partilhou 20 anos de vida falou mais alto. Pegou nas chaves e correu para o hospital, sem pensar em mais nada. Quando chegou, viu Lauren numa maca a ser levada para a área de emergência. Tinha alguns cortes no rosto, um braço imobilizado, visivelmente abalada, mas consciente. Michael aproximou-se, segurou-lhe a mão com firmeza e ela, com os olhos lacrimejantes, deu um sorriso fraco e sussurrou: Vieste. Ele apenas acenou com a cabeça, sem dizer nada. Não era o momento para confrontos. Nas horas seguintes, esperou na sala de espera, falou com os médicos, assinou papéis, fez tudo o que um marido preocupado faria.
Mas por dentro, o peso do vídeo continuava a esmagar cada parte do seu ser. 3 dias de internamento se passaram até o médico chamar Michael de lado e dizer: ela vai ficar bem, não haverá sequelas graves. Só vai precisar de descanso e fisioterapia para o braço e a perna. Michael respirou fundo. Era um momento para o qual, de alguma forma, se vinha a preparar desde o dia em que recebeu a chamada de Paul. Sabia que não podia adiar mais. Entrou no quarto, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama de Lauren, que dormia tranquilamente sob o efeito da medicação. Quando ela acordou, ele estava lá sério, com um olhar fixo nela. Sem rodeios, tirou o telemóvel do bolso, abriu o vídeo e colocou-o à frente dela. Lauren demorou alguns segundos a perceber o que era. Assim que se deu conta, os seus olhos arregalaram-se e começou a chorar. Tentou falar, mas Michael interrompeu-a com uma voz firme. Eu sei de tudo, não precisas de me explicar nada, a não ser que seja algo que tu queiras. Lauren soluçava, balbuciava que não era bem o que parecia que fora um momento de fraqueza, que as amigas insistiram, que se deixou levar pela euforia, pela vibe de liberdade. Disse que não o queria magoar, que nem sabia por que o fizera, que acima de tudo ainda o amava. Implorou-lhe que compreendesse, que perdoasse, que esquecesse, que aquilo não significava o fim. Michael ouviu tudo em silêncio. Não reagiu, não contra-argumentou, apenas se levantou, disse que ela precisava de descansar e saiu do quarto. 2 dias depois, Lauren teve alta. Precisava de cuidados em casa, medicação, repouso, sessões de fisioterapia. Michael foi buscá-la, ajudou com a papelada e levou-a de volta para casa. Assim que chegaram, instalou Lauren no sofá, preparou-se a sua medicação e, ao entregar-lhe, falou com uma frieza que ela nunca tinha visto. Vou cuidar de ti até recuperares. Depois disso, terás de sair desta casa. Lauren, com os olhos cheios de lágrimas, tentou segurar-lhe a mão. Implorou que reconsiderasse, prometeu que podia mudar, que queria um recomeço, que faria qualquer coisa. Tentou seduzi-lo, aproximar-se, procurando aquele toque íntimo que sempre os uniu. Pediu perdão de todas as formas possíveis, dizendo que era humana, que cometia erros, mas que queria outra oportunidade. Michael, imóvel, olhava para ela como quem olha para uma estranha, impassível, sem responder às suas súplicas. Michael cumpriu a promessa que fez a Lauren. Cuidou dela com a dedicação de quem honra a palavra, mas com a frieza de quem já não sente nada além da obrigação. Preparava os seus medicamentos a tempo e horas, ajudava com os curativos, acompanhava-a às sessões de fisioterapia. Mas não havia afeto nos seus gestos, nem um olhar de carinho. Cada movimento era mecânico, calculado, como quem segue um protocolo. Lauren, enfraquecida física e emocionalmente, percebia a distância gélida que os separava e tentava, de todas as formas, quebrar o muro invisível que Michael erguera entre eles. Ela insistia em puxar conversa, recordar momentos felizes, contar histórias do passado, como se tentasse resgatar um tempo que já não existia. Pegava em fotos antigas do casamento, falava das viagens, dos jantares em família, mas Michael limitava-se a ouvir em silêncio ou respondia com frases curtas e diretas, sem dar espaço para prolongamentos. Mesmo assim, Lauren persistia. Escrevia pequenos bilhetes com declarações de amor, deixava mensagens nas aplicações, pedia desculpa inúmeras vezes, jurava arrependimento. Michael ouvia tudo, mas permanecia inabalável. À noite, dormia no quarto de hóspedes, longe da cama que partilharam durante tantos anos. Lauren, sozinha no quarto principal, chorava em silêncio, mas na manhã seguinte, acordava e recomeçava a tentativa, sempre na esperança de que ele mudasse de ideias, baixasse a guarda. Contudo, depois de dias a conviver com as tentativas incessantes de Lauren, algo dentro de Michael começou a ceder, mesmo que ele resistisse com todas as suas forças. A sua persistência, a forma como ela lutava para ficar, como se agarrava
A cada ínfimo gesto dele, começou a abalar aquele muro que construíra. Mesmo sem querer, começou a questionar-se se não estaria a ser demasiado duro, se não haveria mesmo qualquer possibilidade de recuperação para o que viveram durante 2 décadas. Lauren percebeu esses pequenos sinais, ainda que subtis. Numa noite, enquanto ele organizava os seus medicamentos, Lauren fez a proposta. Michael, e se tentássemos terapia de casal? Tenho a certeza de que, com ajuda, podemos chegar a um entendimento. Disse isto a olhar diretamente nos olhos dele, a voz calma, mas cheia de uma esperança que parecia inabalável. Michael respirou fundo, olhou diretamente para ela e respondeu sem rodeios. Se quiseres, podes ir, mas eu não vou. Lauren ficou em silêncio por um momento, mas depois sorriu e disse: Então eu vou, mesmo que seja sozinha, preciso de tentar. Michael limitou-se a acenar levemente com a cabeça, mas por dentro algo se agitou. Ele ficou abalado. Não sabia se era a persistência dela, a coragem de admitir que precisava de ajuda ou simplesmente o peso do tempo e da história que partilhavam. Só sabia que, mesmo sem querer, começou a questionar se estaria realmente pronto para acabar com tudo de forma tão definitiva. Nos dias seguintes, Lauren marcou as sessões de terapia e, como ainda recuperava do acidente, a psicóloga concordou em ir à casa deles. As sessões decorreriam no quarto de Lauren. Michael soube disto quando ela comentou casualmente: A doutora vem cá amanhã ao quarto, é mais confortável para mim. Ele respondeu apenas com um aceno, mas uma ideia começou a formar-se na sua mente. Naquela noite, enquanto Lauren dormia, Michael foi ao quarto dela, abriu discretamente uma das gavetas da mesa de cabeceira e colocou um microfone lá dentro. Fechou a gaveta com cuidado e saiu, com o coração a bater forte, a lutar contra a culpa que se insinuava. Queria saber o que ela diria, a terapeuta. Queria ouvir as verdades que talvez não tivesse coragem de lhe dizer. Queria perceber se aquele esforço era sincero ou apenas mais uma tentativa desesperada de manipular a situação. O microfone ficou ali, silencioso, pronto para gravar cada palavra daquela sessão que para ele seria decisiva. Michael esperou em silêncio na sala ao lado, com o auricular ligado ao microfone escondido. O coração batia-lhe com força, enquanto ouvia cada palavra da sessão, que para ele definiria de uma vez por todas o futuro do que acreditara ser um casamento sólido. A terapeuta começou com perguntas leves. Lauren respirou fundo e, com uma sinceridade que cortou Michael como uma lâmina, confessou: Eu sou viciada em sexo. Michael fechou os olhos, mas permaneceu firme ao ouvir. Lauren continuou com a voz embargada. Ao longo destes 20 anos de casamento, sempre que tive oportunidade, eu traí com outros homens. Não era amor, não era nada emocional, apenas sexo. A terapeuta fez uma pausa e depois perguntou diretamente: Quantas vezes, Lauren? Ela deu uma risada amarga e disse: Perdi a conta. 30, 40, talvez mais. Eu realmente não sei. Só sei que estou doente. Michael sentiu como se o chão se abrisse sob os seus pés. As imagens do casamento, dos aniversários, das viagens em família, tudo se dissolveu como pó. Cada memória parecia agora uma farsa. A terapeuta tentou guiar a conversa, perguntando sobre o que Lauren sentia agora, o que pretendia fazer. E então a resposta de Lauren atingiu Michael como o golpe final. Ela riu, como se revelasse um segredo travesso, e disse: Eu já estou bem. Estou apenas a fingir que ainda não estou recuperada para que ele continue a cuidar de mim. E talvez eu ainda consiga uma oportunidade de o reconquistar. Michael arrancou imediatamente o auricular do ouvido. A respiração descontrolada, os olhos fixos no nada, enquanto a sua mente tentava processar aquela avalanche de informações. Quando a terapeuta saiu,
despediu-se gentilmente, desejando a Lauren uma boa recuperação. Assim que o som da porta a fechar se desvaneceu, Michael entrou no quarto, sem expressão, caminhou até onde Lauren estava e disse, com a voz mais fria que ela alguma vez ouvira: "Tens 24 horas para sair desta casa." Lauren arregalou os olhos, surpreendida, e começou a falar: "Michael, por favor, eu estou doente, preciso de ajuda." Ele não respondeu. Virou-lhe Sewell as costas e saiu do quarto, deixando-a ali, no meio do seu próprio desespero. E, imediatamente a seguir, pegou no telefone e ligou para a mãe de Lauren. Foi direto ao assunto, explicando toda a situação. Disse que Lauren precisava de cuidados, mas que, depois de tudo o que acontecera, ela não podia mais ficar naquela casa. Disse que a enviaria de volta para ela, para que pudesse cuidar da filha e dar-lhe o apoio que ele já não tinha capacidade de oferecer. A mãe, chocada, tentou argumentar, mas Michael manteve-se firme. Fez as malas de Lauren sozinho, dobrando as roupas com precisão, separando os medicamentos, organizando os documentos. No dia seguinte, chamou um táxi, deu a morada e, quando o carro chegou, foi ao quarto. Lauren recusou-se a levantar, dizendo que ainda precisava de mais tempo, que não estava pronta, que ele não podia fazer aquilo. Michael, sem alterar o tom de voz, disse simplesmente: "Você precisa ir." Ele pegou as malas, levou-as até o carro e, com a mesma frieza que manteve nos últimos dias, acomodou Lauren no banco de trás, apesar da sua resistência. Enquanto o táxi se afastava, Lauren olhava pela janela, atordoada e desconfiada. Ela suspeitava que Michael tinha ouvido a conversa com a terapeuta, mas não tinha certeza, pois ele nunca mencionou nada. Não houve confronto, nem acusações, apenas aquela frieza absoluta que ela não conseguia decifrar. Semanas se passaram. Michael retomou sua rotina, ajustou os documentos e, finalmente, o divórcio foi concluído. Ele recebeu a notificação oficial, respirou fundo e, pela primeira vez em meses, sentiu que podia seguir em frente, livre daquela história que por anos acreditou ser real, mas que agora sabia ser uma ilusão, construída sobre mentiras cuidadosamente ocultadas. Desconfia da sua esposa ou da sua nora? Não passe pelo que vimos neste vídeo. Confira o link nos comentários e adquira o e-book, com dicas valiosas e sites aprovados por investigadores, para tirar as suas dúvidas. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!